é Bianca Soares Vito. Eu me formei em 2018 na Universidade Federal de Alfenas. Eu fiz Química Bacharelado. Eu sou da turma de 2011. Estamos aqui com o quadro Por Onde Anda, onde vamos entrevistar egressos de Química das nossas universidades. Né? Conta pra gente um pouquinho das suas atribuições. Eu estou numa indústria de alimentos, né, uma multinacional que chama Dole, que é em São José do Rio Pardo, que é onde eu moro atualmente. E também estou com uma empresa que é uma cerveja, né, que é a empresa Cerveja Dela. Na indústria, eu sou analista de laboratório júnior, e eu atuo mais na parte de análises mesmo. Como é uma indústria de alimentos, a gente faz análises de amostras de produto acabado, matéria-prima e produto inacabado. E eu faço BRICS, pH, né, as análises físico-químicas e sensoriais. Nessa empresa que eu tô, ela faz preparado de fruta. Então, são os preparados, coberturas do McDonald's, por exemplo, molho barbecue do Outback. Então, tem uma vasta variedade de produtos que eles disponibilizam aí no mercado. E aí, na cerveja, faz pouco tempo, né, que eu comecei a produzir. Eu tô com 3 receitas que são originais, desenvolvidas por mim, e agora eu tô começando a tentar entrar mais nesse mercado de cerveja artesanal que tá bem amplo, né, e agora tá ganhando muito espaço. Então eu tô, como eu já gostava muito de cerveja, eu tô entrando um pouco nesse meio. E aí, para você atuar na parte do laboratório, você teve que fazer outros cursos? Na parte do laboratório, né, da empresa, eu não fiz nenhum curso a mais. A minha ideia é fazer uma pós-graduação. Eu ia fazer a pós-graduação esse ano, só que devido à pandemia eu tive que adiar essa ideia, mas é algo que agora eu vou, a longo prazo, correr atrás. E para a parte da cerveja, você teve que fazer outros cursos? Para a parte da cerveja, como eu tô sozinha, né? A empresa é só minha, né? Então eu tenho que fazer um pouco de cada, um pouco de marketing, um pouco de produção, né? Um pouquinho de cada. Então uma coisa que eu sentia muita falta era na parte sensorial. Então eu fiz um curso de análise sensorial de flavors e off-flavors da cerveja. Que flavors e off-flavors são quando você toma uma cerveja, você sente que tem algum problema, alguma coisa que você não estava esperando. No sensorial, você percebe qual que é esse problema e você consegue resolver no processo. Por exemplo, eu tomo a cerveja, se eu sentir algum off-flavor dele ou algum flavor, eu sei exatamente aonde eu errei. Então, eu fiz esse curso, né, que foi ministrado em Poços de Caldas, né, com um professor da Casolec. E, nossa, foi muito gratificante. Então, isso agregou muito nessa minha parte sensorial da cerveja. Que interessante, né? E mesmo sendo química, você conseguiu acompanhar, assim, essa área um pouco fora, assim? O mais interessante, assim, é que em cerveja artesanal, a gente não percebe, mas tem muita química envolvida. Então, Sim, o químico, ele tem um papel muito importante. Seja uma cervejaria, eu vejo muito, assim, alguns amigos que são cervejeiros, né, que são donos de cervejarias, né, grandes já, e tem que ter um responsável técnico, tem que ter um químico responsável. Muitas vezes, o cervejeiro tem que ser químico. Então, era muita coisa que eu não tinha ideia, e depois que eu entrei nesse mundo, que eu fui vendo, falei, nossa, que bacana, né? Eu sou química e estou numa área que eu não sabia que era tão importante, né? Um químico numa cervejaria, eu nunca imaginava que seria tão importante, e agora eu descobri que é muito importante. Fala aí um pouco pra gente, assim, como que a universidade foi importante nesse seu processo, né? Até chegar onde você está hoje. Foi, assim, foi importantíssimo, né? Na parte, eu estou na parte de qualidade, né? Na empresa onde eu trabalho.
E eu tive, né, a optativa, né, que a gente tem em atribuições tecnológicas, que é a parte de qualidade. Para mim foi muito importante, porque tudo que eu faço na empresa agora, eu apliquei, eu não precisei fazer curso nenhum a mais. Eu não precisei me especializar mais. Eu acho que eu aproveitei muito a matéria também, né? Isso também faz muita diferença. Mas me agregou muito, então foi de grande ajuda. Na parte da cerveja também não tenho nem o que falar, né? Que a Unifal me contribuiu demais, que foi, eu fiz um curso no meu último ano de faculdade, né? Eu fiz o curso de produção cervejeira, né? Que era a tecnologia cervejeira, ministrado pelo Gabriel. Uhum. E eu fiz a matéria sem pretensão nenhuma, eu sempre gostei de cerveja artesanal, né? Mas eu fiz a matéria sem pretensão nenhuma de abrir uma empresa ou de fazer cerveja, né? Eu sabia que equipamento é uma coisa muito cara, eu via que era uma coisa muito longe da minha realidade, né? Mas eu quis fazer o curso por curiosidade, por aprender mesmo, e eu nem imaginava que eu ia seguir essa carreira agora, né? Então, nossa, na Unifal me proporcionou muitas opções, além de, né, a grade fechada, né, que a gente tem na química, as optativas, né, e as opções que eu tive, além de iniciação científica ou esses cursos, né, a mais, foi de grande ajuda. Ai, que bom. É bom ouvir a gente assim, feliz, né? Ah. E que conselho assim que você pode dar para os seus colegas, né, ou os estudantes que estão nos assistindo e que também gostariam de seguir essa sua trilha de sucesso, assim, qual conselho que você daria? Eu acho que o principal, assim, é que o momento que a gente está vivendo agora, né, que é a pandemia, a gente fica um pouco assustado, né, porque a gente está em uma crise. Né, a gente está em uma crise política, uma crise econômica e uma crise de saúde, né? Então assusta um pouco normalmente quem está, principalmente, né, quem está para formar ou quem está pensando no futuro, né? Eu formei em 2018, né? Então 2018 já estava, né, começando a crise. E eu fiquei muito assustada, porque a gente acha que depois que sai da faculdade, a gente já vai conseguir emprego, vai ser ótimo, vai ter muitas oportunidades. E a gente percebe que não é bem assim. Não importa se você tem o melhor currículo, as condições também têm que ser favoráveis. Sim. Então, eu já trabalhei em outras empresas, e a maioria das empresas que eu trabalhei, houve cortes de funcionários, e aí eu acabei sendo desligada. Então, uma dica que eu queria falar é que o químico, ele tem uma vasta variedade de áreas. Então, às vezes a gente fica tão focado pensando só, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero ser analista. E às vezes a gente também pode abrir uma empresa, a gente pode fazer cerveja, a gente pode fazer cosmético, que eu tenho umas amigas minhas que também estão fazendo cosmético. Então, assim, tem uma vasta variedade, você não precisa ficar só naquele mundinho assim que impõe pra gente, que é você tem que sair e trabalhar numa empresa. Não, tem muita variedade. E abrir empresa e fazer uma cerveja é uma opção que tem. Muito bom mesmo. A gente tem que sempre olhar ao redor, né, ver as oportunidades, não ficar parado, pensar que pode, né, é capaz de fazer uma outra atividade, né, e sempre tem que fazer o que gosta, tem que ser feliz. Com certeza. Eu falei assim, eu não vou ficar parada. Então, quando eu formei, eu sempre procurei, eu estudei para fazer mestrado, eu estudei para concurso da Polícia Federal e comecei a fazer cerveja. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente não ficar parado, a gente não desistir. E a gente está numa área muito boa, que tem grandes oportunidades, né? Então, eu acho que não é para desanimar não, que é para a gente continuar assim, que pode ser difícil agora, mas que mais para frente a gente tem certeza que vai melhorar. Bianca, muito obrigada por ter aceitado participar conosco, né? Nós estamos aí fazendo parte do Química Faz Bem, para mostrar para toda a população as atribuições, as atividades dos químicos, né? E muito obrigada. Eu que agradeço. E, eu vim até com a camiseta da cerveja dela. Então, quem tiver interessado em tomar uma cerveja feita por uma mulher e uma cerveja feita por uma química,
é só entrar lá no Instagram, que é @cerveja_dela. Muito obrigada a vocês, obrigado pela atenção. E continua nos seguindo nas redes sociais, né? @Química Faz Bem, para acompanhar os nossos próximos vídeos, nossos próximos eventos. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau.